Imagina a alegria do Rafael, ele vai estar com vocês dia 16, acho que é, né, domingo, do dia 16 de março, na ministração da manhã, tá? Porque vai ser muito corrido, vai ficar só 5 dias aqui, vai ser muito rápido. Mas ele quer estar com vocês. Vamos lá. Agora, então, vamos entender que o negócio agora é a paternidade de Deus. Nós temos que entender Efésios 1, 3 a 6, todo o livro de Efésios, todo Gênesis 1, Gênesis ali para frente, Deus sempre sonhou com família. Jesus veio para quê? Qual é a bênção em Abraão? Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa mais tremenda. Jesus veio para resgatar a família, irmãos. Para ele, para o Pai. Então o que Deus diz como Pai? Olha só, queridos, Isaías 49, haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Irmãos, eu vou usar o que eu creio que Deus me deu, espírito profético, e eu tenho liberdade com vocês, porque eu sei que eu estou debaixo da cobertura dos pastores de vocês. Isso aqui acontece com a maioria das mães hoje, abandonam os seus filhos com 4 meses, para ir trabalhar. Me segura, Jesus. Não sei como é que é a sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você sentiu a falta da sua mãe na infância, na tenra infância, talvez ainda quando ela precisava ser amamentada, ou se a sua mãe era uma mulher desequilibrada, nessa época, a marca que pode ter na sua alma, e olha, minha irmã, a marca que você pode estar fazendo na alma do seu filho. Olha o que Deus diz. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Agora Deus diz, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus sabe, isso mesmo, pode dizer amém, aleluia. Deus sabe que quando uma mãe falha no afeto, no carinho, em amamentar, e a criança não sente o calor do corpo da mãe, quando não sente uma mãe equilibrada, essa criança vai ter sérios problemas para entender Deus, o cuidado, o zelo paterno, materno até aqui de Deus. Eu não me esquecerei de você. Talvez você precise ser curado nessa área. Talvez você se decepcione muito com a sua mãe, ou nem a conhece. Talvez você viu a sua mãe fazer horrores, desde criancinha, desde bebê. Eu quero te dizer, hoje Deus te trouxe aqui para curar. Você vai entender que com Deus não é assim. Ainda que a tua mãe falhou, Deus não falha em cuidar de você, em transmitir afeto. Posso ouvir um amém? E você vai deixar essa ferida na alma dos seus filhos, minha irmã? Por causa da sua profissão ou do seu ministério? O que eu devo saber de Deus como pai? Agora o que a Bíblia descreve é a paternidade de Deus. Ainda que me abandonem pai e mãe, olha que coisas, que feridas ficam na alma de uma criança. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Uma criança que sentiu o abandono do pai e da mãe, ou sentiu o pai e a mãe brigando, e ela sentiu aquela insegurança, que vai ser do meu pai, que vai ser da minha mãe, o que vai ser da minha família. Deus está dizendo, Ele quer te curar. Deus quer te curar, Ele te acolhe. Ele te adotou como pai por meio do sangue de Jesus. Você pode dizer amém, não tem problema, não é pecado, um aleluia, um yes, aqui nós estamos em família, meu irmão, minha irmã. O Senhor me acolherá. Agora, quando meu pai e minha mãe me abandonam, e eu sinto esse medo, essa insegurança, a criança que não teve um cuidado real do pai e da mãe, se torna uma criança, um adolescente inseguro. Por isso que a maioria de filhos de crentes vão para as drogas, para a prostituição, para tudo que tem de pior no mundo. 70% mais ou menos do que vive hoje nas cadeias são filhos de crentes, irmãos. Por causa disso. Infelizmente, é uma boa parte filhos de pastores. Agora,
Como é que uma criança que o pai e a mãe abandonou, que não consegue entender essa paternidade, esse cuidado do Senhor, vai poder dizer: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Queridos, estamos entendendo bem claro pela palavra, aonde estão os seus maiores inimigos? Mostra para mim. Mostra para mim. Glória a Deus, a maioria entendeu. Onde é que estão os seus maiores inimigos? Seus temores, as suas iras, suas colas, suas maledicências, a imoralidade. Onde é que estão? Agora, como é que tu vai poder confiar que Deus vai te caminhar num caminho seguro, se você não trata com esses inimigos? Se você não deixa Deus tratar, e a maioria deles está aqui, são marcados pela pai e mãe. Vereda segura, eu sublinhei, por quê? Criança que foi abandonada, que ela sentiu que o pai e a mãe não tinham tempo para ela, que o pai corria, a mãe corria, e a criança, quando o pai e a mãe chegavam em casa tenso, só via briga, discussão, tensão. Essa criança é uma criança insegura, um adolescente, provavelmente vai cair nas drogas, talvez no homossexualismo, dependendo muito da atitude do pai. O que eu devo saber como Deus, de Deus como Pai ainda? Salmo 112, cara. E eu queria agora, irmão, quantos creem na Bíblia? Quantos creem que o Deus da Bíblia não muda? Você crê mesmo? Que os céus e a terra passarão muito em breve, mas a palavra do Senhor é mais viva e eficaz do que nunca? Olha só. Aleluia! Pode dizer um aleluia, irmão? Aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, e aqui fala do homem progenitor, o Noé, que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Tudo volta para a palavra. Tem grande prazer em seus mandamentos, teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O que diz a palavra na sequência? Olha só que Deus é esse: seus descendentes serão poderosos na terra. Deus tem compromisso com os seus descendentes, meu irmão. Agora eu vou falar para você que é homem. Aqui está falando para o homem que entendeu que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher. Ele não negocia trazer os princípios de Deus, a palavra de Deus para a sua vida, para o seu casamento e para a sua descendência. Se esse homem existe, Deus tem compromisso com as suas gerações, irmãos. Ele diz: seus filhos não vão para as drogas, seus filhos não vão sair da igreja, seus filhos não vão ficar namorando, engravidando antes do tempo, não. Seus filhos serão serão poderosos na terra. Olha só agora, serão o quê? Serão uma geração abençoada. Dá um aleluia, um glória a Deus. E não é só isso, olha só, uma geração abençoada de homens íntegros. Dá mais forte agora, meu querido, se você crê que essa é a Bíblia. Deus precisa de homens como Noé. É ou não é? Noé. Homens, é ou não é? Noé. O que você quer ser? Noé. Deus tem compromisso com as gerações. O que Deus precisa na sua casa? De um homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Se ele teme o Senhor e tem um grande prazer nos seus mandamentos, ele é um homem. Por quê? Porque os seus descendentes serão poderosos na terra, uma geração abençoada de homens e mulheres íntegros. Uau! Tá arrastando muito, né, o som, né? O que dá para fazer aí? Vamos lá, mais um texto. Uau! Moisés, Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança. Como aliança. Vocês estão me ouvindo bem nessa distância de microfone? Sim? Lá atrás também? É? Então vamos manter essa distância. É que eu não ouço, eu trago para perto.
Tá? Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Quantos aqui são filhos? Perdão, Moisés. Aqui é Abraão, tá? Eu errei, tá? Abraão, tá? Abraão. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. A aliança que Deus tem com Abraão, Ele tem com você? Sim? 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 Quantos são filhos de Abraão, nosso pai na fé? Olha que aliança é essa, meu irmão. Olha só. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. Digam aleluia, homens. Entre mim e você. Diga entre Deus e eu. Entre Deus e eu. Pode dizer junto, minha irmã. Você está submissa a Ele. Você está debaixo da missão dEle, pela fé. Tá? Entre Deus e eu, diga. A aliança de Deus. É de Deus, é eterna. Entre Ele e eu. E para por aí. O que vem depois? E o que? Deus é esse? Querido, se você tiver aliança com Deus, estou falando para os homens em primeiro lugar. Deus tem compromisso com os seus descendentes, até aqueles que você ainda vai ter. Teus netos, se der tempo. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Olha só agora, para ser o seu Deus, digo, Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Quem é que pode falhar aqui? Deus vai falhar alguma vez? Quem é que pode falhar nessa aliança? Nós vamos falhar? Vocês estão entendendo, irmãos? Seja qual for a sua história, seja aquilo que você passou com a sua mãe, ou ainda que os teus pais se abandonaram, Deus tem um compromisso com você, e não é só com você, é através de você. Ele tem um compromisso e uma aliança com os seus descendentes, de ser o seu Deus, mas também ser o Deus dos seus descendentes. Não tem como, irmão. Se você muda, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar? E o que é que vai mudar também? Se você entender o que está sendo ministrado pela palavra, que Cristo amou você como igreja, entregou-se por você como igreja para santificar você, tendo purificado você nessas ministrações, pelo lavar da água, mediante para tirar da tua vida, toda o quê? Apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ou ruga, coisa velha do passado, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você recebe isso, filho? É muito amor, irmãos. É muito amor. Se você entende isso, irmãos, o sonho com os teus filhos começa a se aproximar da realidade. A outra figura, os filhos estavam aqui, uma figura menor. Você vai querer ter filho, porque você vai querer estender a aliança com Deus. Vou repetir, se você crê nisso, você pode dar um amém também. Quando você começa a crer, se deixar curar pela palavra, santificar, purificar pela palavra, você vê o teu casamento com uma perspectiva de aliança com Deus. Você vê os seus filhos com uma perspectiva de aliança com Deus. Deus se estendendo através de você, no seu casamento, nos seus filhos. Aí o sonho com os filhos torna-se uma realidade próxima. Uau! É tão bom ter filhos, irmãos. Ah, que bom que alguns disseram amém. Tão bom. Aleluia. Agora vamos entender Malaquias 4. Por que é que nos dois últimos versículos do Velho Testamento, Deus fala tão claro sobre este tempo do fim e a crise nos relacionamentos pais e filhos? Olha só o que diz Malaquias 4, versículos 5 e 6. Irmãos, são os dois últimos versículos do Velho Testamento. Tá?
Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, e eu não tenho nenhum constrangimento de assumir essa posição, porque Deus tem nos usado para isso. Antes do grande e temível dia do Senhor, e Ele fará com que o coração dos pais, aqui é ab, não é pater, não é paternidade que aborda pai e mãe, aqui no original é ab, fala do pai de um indivíduo, ou Deus como pai, tanto é que o Espírito, quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai, é a mesma raiz, a paternidade tua, meu irmão, a tua posição de pai tem a mesma raiz da paternidade de Deus. Anota aí texto paralelo, Hebreus 12, leia 4, 5 vezes no mínimo Hebreus 12, você vai ver que nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, mas muito pouquinho, de Hebreus 12. Voltarei o coração dos homens progenitores aos seus filhos, se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Eu queria dar ênfase nisso daqui hoje. Vamos voltar para o que você passou com os seus pais, as decepções, as tristezas, abandono, ou o que você ainda está passando com os seus pais, a amargura que você tem quando você lembra do teu passado com eles, ou sem eles até. Do contrário, se não houver essa volta do coração dos pais para os seus filhos, e dos filhos para os seus pais, do como está acontecendo nesses últimos dias, do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Então essas estatísticas, irmãos, de que filhos de crentes, 70% aproximadamente, vão para o mundo e para o submundo. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? Transformando as gerações, os filhos dos crentes, em maldição na terra. Vergonha. Você quer isso para os seus filhos? Falando com os homens agora em primeiro plano. Você quer isso para os seus filhos? Você quer ir lá buscar os seus filhos na roda dos drogados? Na cadeia? Ou talvez vê-lo num caixão antes do tempo? Quem é que tem que mudar, voltar o coração para os filhos? Quem é que tem que cuidar que a mãe esteja perto deles? Eu gostei de ver o vídeo masculina. Eu vou prover a nossa casa, nós vamos viver, eu fiz isso, irmãos. Nós vamos viver com o que eu ganhar, já ganhei muito, já ganhei nada. E nunca faltou nada em casa. Mas os meus filhos tiveram a Beth perto deles, isso fez toda a diferença. Eles viram a ação do Espírito Santo, porque a mulher, se der tempo, nós vamos ministrar isso, talvez amanhã, a mulher, ela manifesta o Espírito Santo, Pai, Deus Pai, os dois Cristo, tá? Como nós já vimos até agora, e a mulher, o Espírito Santo que consola, que cuida, que protege. Agora vamos começar a entrar em Hebreus 12, versículo 14 e 15, nós não lemos 14 versículos antes, você vai ler em casa, vê como as marcas das falhas paternas dos nossos pais terrenos, marca a nossa vida com relação à imagem paterna de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para viver em paz exige mas já vamos ver tudo isso aonde chega nesse versículo, o que vem antes, depois. Esforce para viver em paz com todos e para serem santos, porque olha o que diz agora, sem santidade, irmãos, depois de tantos textos que nós lemos, que fala tanto que nós devemos buscar a paz, você entende que se você é uma pessoa que não vive em paz, que não tem paz interior, que é o juízo em seu coração, se você não busca viver em paz, ainda que isso te custa sofrer, chorar, você não vai conhecer, não vai ver porque antecede aqui dizer viver em paz com todos, para serem santos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, sem viver em paz com todos,
ninguém verá o Senhor. Portanto, querido, infelizmente eu tenho que ter essa notícia: se vocês continuarem brigando, discordando, vocês não vão ver o Senhor, nem aqui, e nem quando o Senhor se manifestar nas nuvens em glória. Mais um texto que reforça isso. Olha só como isso reforça agora, irmãos. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Quer dizer, Giovanni, que alguém pode conhecer a graça, ser batizado, viver na igreja e depois ela perder isso que recebeu? Pode ou não pode? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Como, Giovanni? Querem saber? Querem que eu explique? Não vou explicar não. A Bíblia explica. Olha só, é você, sua família e a Bíblia. Olha só. O que é que nos exclui da graça de Deus? Cuide que nenhuma raiz de amargura brote. O que é que nos exclui da graça de Deus? O que é que nos exclui da graça de Deus? O que é raiz? No natural? O que é raiz? Coisa que está escondida lá embaixo, mas que alimenta a árvore. Jesus é o machado que veio à raiz das árvores. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Irmão, pensa bem. Quantas brigas há entre vocês, a nível de casamento, de família e dos teus relacionamentos? Porque alguém toca em algum assunto, ou age de alguma forma, que aquilo brota dentro de você, uma lembrança amarga, de algo que você passou na infância, normalmente ligado aos pais. Todo o contexto aqui mostra isso, de Hebreus 12, e quando você sente que aquela pressão, ou aquela ação, ou aquela reação de alguém, lembra alguma coisa do teu passado, normalmente relacionado com os pais, você